A paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez entrando no ar, através aqui dessa live, para transmitir a vocês a palavra de Deus. A nossa oração é que você esteja bem, é que sua família esteja bem. Só um instante que eu vou ter que compartilhar aqui com os irmãos esse link para que eles também possam acompanhar-nos e ser abençoados. Amém? Glória a Deus. Se você puder também, deva compartilhar aí com seus contatos, com as pessoas que você quer que Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Damila, irmã Selma, irmão Fabianos, nossos obreiros. Também dê um toque aí para nós se o som está bom, se está tudo ok, para que a gente possa fazer essa transmissão e aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Quero dizer que eu estou bem, graças a Deus. Eu, a minha esposa, a pastora Betslane, nós estamos bem, meu filho Jorge, que está conosco, estamos muito bem. Saudade de vocês, de vê-los pessoalmente, mas em breve, grave essa palavra, breve, aleluias, nós vamos estar juntos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diácono Celso, a Stephanie, Diaconisa Manuela, oh, glória a Deus. Vocês são uma bênção. Você não sabe o quanto nós somos gratos a Deus por estas ovelhas queridas, amadas do Senhor e guardadas pelo Senhor, que Deus tem nos dado para cuidar e apacentar. E vocês têm sido realmente uma bênção para nós. Essa tranquilidade que a gente tem de vocês estarem firmados na fé, confiando no Senhor, sem se abalar, como diz a palavra, com as más notícias. Porque, afinal de contas, nós temos que decidir entre as informações e a revelação de Deus. Eu, particularmente, prefiro as revelações de Deus. As informações são muitas, algumas desencontradas, algumas falsas, mas a revelação de Deus, ela é perfeita. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero já orar para nós iniciarmos. Irmã Norma, a Sei da Luta da irmã Norma, a presbítera Itana, irmão Enzo, glória a Deus. Deus abençoe, filhos. Vocês são muito mesmo assim, amados por nós, por mim e pela pastora, e nós temos um carinho muito grande por você. E assim como disse o Senhor Jesus, e por todos aqueles que ainda hão de crer. Irmão Irlã, um abraço, Deus abençoe. Estamos orando aí pelo seu lar, sua família, irmã Nilzan. Deus abençoe, filho. Você, não vejo a hora de ver você lá na igreja, exercendo o seu ministério do louvor. Irmã Francisca, ali em Piauí, bati um bom papo hoje à tarde com ela, conversando, orando e abençoando a vida dela. Glória a Deus. Mas, queridos, o nosso objetivo aqui é transmitir uma palavra para os irmãos. Irmão Geraldo, as suas palavras foram tão
assim confortadora, encorajadora para mim. Muito obrigado, filho. Nós amamos o irmão, viu? Glória a Deus. Foi muito importante aquela nossa conversa hoje. Deus abençoe. Irmão presbítero Ivanildo em Brasília. Deus abençoe a sua família aí, queridos. E o Senhor abençoe. Irmã Zenildes, irmã Marília, um abraço para o presbítero Giovanni. Espero que ele tenha sido curado em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Queridos, a gente poderia passar a noite aqui e falando e cumprimentando e ouvindo e vendo os irmãos. Mas novamente eu vou pedir o auxílio aqui do meu universitário, o irmão Enzo. Ele não está aqui perto de mim, mas está próximo. E ele vai me auxiliar quando eu disser a referência bíblica, imediatamente. Se você puder copiar da NVI, da nova versão internacional, irmão Enzo, por favor, faça isso e coloque imediatamente o versículo, o texto, porque já me ajuda que eu fico vendo aqui na tela, aí eu não tenho que estar folheando aqui imediatamente a Bíblia para poder nós ganharmos tempo. Amém? Glória a Deus. Irmã Regina, eu já vi ali a irmã Rosana dando um clique, dando um joinha, e vocês vão dando um joinha. Logo depois da transmissão, eu publico esses vídeos no YouTube, porque tem alguns irmãos que não conseguem, não tem Facebook e às vezes tem dificuldade de acessar o Facebook direto, sem ter uma conta no Facebook. E, portanto, logo depois da transmissão, eu já publico na página da nossa igreja. Uma coisa que eu peço é que você se inscreva no canal da nossa igreja. Lá estão todos os nossos vídeos de ministração, meu, da pastora Beth, além de alguns hinos, o hino oficial da nossa igreja, e tantas outras coisas. Então, além de você se inscrever, você também clica no sininho para que logo que a gente publique, você já vai receber uma notificação e clica lá no joinha, assim, dá um joinha lá para poder a nossa página ir crescendo aos poucos. Amém? Vou ficar agradecido por isso. Pai amado, no nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade, mais este dia que o Senhor nos concedeu. E nesta hora, já aqui com alguns irmãos conectados conosco, nós queremos transmitir uma palavra vinda do teu coração para os nossos corações, assim como veio no meu coração. Eu espero e oro para que também vá ao encontro da necessidade de cada um dos teus filhos. Também oro pelos seus familiares e oro por aqueles que porventura ainda não seja um servo, um crente, um salvo. Essa palavra também venha ferver em seu coração para que eles possam se converter ao Senhor Jesus Cristo. Oro pelos familiares dos teus servos. Alguns dizem, os meus familiares às vezes não querem ouvir a palavra de Deus. Mas uma coisa, Pai, eu tenho certeza, a tua palavra, ela não volta vazia. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então eu oro, Senhor, para que com sabedoria os teus filhos possam aumentar o som do seu notebook, do seu computador, do seu smartphone ou da sua televisão para ouvir a pregação. E com certeza os que estiverem dentro de casa ouvirão e Deus o abençoará. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão Fabiano aí, glória a Deus. O joinha é lá na página do YouTube, na nossa página também. Deu um joinha lá, deu um joinha aqui. E quando eu publicar no YouTube, vá lá, se inscreva e dê o joinha lá. Glória a Deus. Hoje a palavra que eu tenho aqui para nós, que o Senhor nos deu, está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 3 até o versículo 9. O título na minha Bíblia, a Bíblia
Nova Versão Almeida, essa daqui, Bíblia da nossa igreja, comemorativa dos 80 anos da nossa igreja, o título que tem nesta versão é Uma Viva Esperança. Uma Viva Esperança. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Glória a Deus! Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, aleluia, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo alvo dessa fé, a salvação da sua alma. Glória a Deus! Esse texto sagrado, ele tem, assim, muita coisa para a gente comentar, falar e aprendermos da parte do Senhor. Esse texto, ele é muito profundo. Primeiro, porque Deus tem para os seus filhos amados, salvos e lavados pelo sangue de Jesus, uma herança. Deus tem uma herança preciosa que não pode ser destruída. Lembra que nós lemos aqui no versículo que ela não pode ser destruída. Aleluia. Amém? Ela não pode ser destruída. O versículo 4 que nós acabamos de ler. Ela não pode ser destruída. Ela não pode ser corrompida. O que Deus tem preparado para mim e para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que são salvos, é esta promessa de que a herança que Deus tem preparado para nós não será destruída. Nada, ninguém jamais destruirá a herança que está preparada para os que esperam no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a perseguição, nem a fome, nem o presente, nem o porvir, nem as potestades, nada nos separará do amor de Deus que está, do amor de Deus que é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, que não será jamais, a herança que o Senhor tem para nós, não será jamais corrompida. A humanidade, por si própria, ela está corrompida. Nós não podemos esperar do homem, por mais que a gente espere que ele seja justo, que ele seja correto, que ele seja honesto, ele não conseguirá 100% disto, porque o homem já está corrompido por causa do pecado. Mas aquele que nos fez esta promessa, ele diz que a herança que está reservada para nós,
jamais será corrompida, jamais será contaminada por impurezas alguma, jamais será atingida por qualquer espécie de mancha. Olha o texto que nós acabamos de ler. E que jamais murchará. Esta é a herança que Deus tem para os salvos. E logo em seguida, daqui a pouco você vai entender porque eu digo para os salvos, para aqueles que foram lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta herança, ela está reservada nos céus. Esta herança não é aqui na terra. Você pode conseguir a sua casa, você pode conseguir o seu carro, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, tudo isso você pode conseguir aqui. Mas isso não pode se comparar com a herança que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. É uma herança que está nos céus, guardada com segurança para nós. Para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou impactado quando estava meditando nesta palavra. Fui impactado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Queridos, uma coisa interessante. A esta herança, só terá acesso a esta herança os que são regenerados, as pessoas salvas. E aqui está uma divisão. Deus tem uma promessa para os salvos. Deus tem uma herança para os salvos, para aqueles que se converterem a Jesus. E você pode me perguntar, e para os que não são salvos, Deus também tem uma reservada alguma coisa? Sim, é bom lembrar que Deus tem. Quando nós lemos lá em Mateus, no sermão profético dos últimos tempos pelo Senhor Jesus, ele diz o quê? Ele diz, vinde bendito do meu Pai, e ficai na minha direita. Quem? Os salvos. E vocês terão por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do tempo, do mundo. Do lado esquerdo, o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora a pergunta é, Deus quer que o homem se perca? Não, Deus não quer que o homem se perca. Na verdade, Deus quer que o homem seja salvo. E a prova vidente, e a prova bem latente, patente, de que Deus realmente quer que o homem seja salvo, é que ele enviou o seu Filho, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, quer dizer, o mundo, as pessoas, a criatura, você que está me vendo, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o lado esquerdo, mas tenha a vida eterna que está do lado direito do Senhor. Então, como diz a palavra de Deus, para o homem ter acesso a essa herança que está reservada, é preciso nascer de novo. Lembra o texto de João, capítulo 3, do encontro de Jesus, ou de Nicodemos com Jesus, porque foi Nicodemos, ouvindo falar de Jesus, ficou interessado e procurou Jesus de madrugada e perguntou, mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Nicodemos era um religioso, era um homem da lei, conhecia tudo, sabia muitas coisas, e ele ficou interessado e disse, eu quero saber sobre a salvação, sobre a vida eterna. E aquele homem, Jesus respondeu, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você não tem acesso à herança que está reservada para você. Você não tem acesso à herança. Ele diz, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode nem ver o reino de Deus. Não é nem entrar, mas nem ver o reino de Deus. Isso aqui é claro. E Jesus é claro. Ele é objetivo, ele não dá rodeio. Ele vai direto para o homem ter acesso a esta herança
que é incorruptível, que é incontaminável, que não murcha, que não mancha, como disse o apóstolo Pedro, é necessário que o homem nasça de novo. Então nós que já temos Jesus, nós que já temos Cristo, já confessamos, devemos somente perseverarmos até o fim, porque ela vai se revelando a cada dia, até que alcancemos a plenitude do Filho de Deus. Amém? A herança, ela está reservada, seguramente guardada. A herança, ela é a salvação preparada para revelar-se no tempo próprio. Hoje nós podemos dizer, eu estou salvo, porque tenho Jesus como meu Salvador. Mas esta herança, ela se confirmará. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus, que aquele que perseverar até o fim, será salvo. No presente eu posso dizer que estou salvo, hoje, agora. Mas e amanhã? Se eu não perseverar? Porque lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que muitos provaram dos dons espirituais, provaram do Espírito, tudo mais, mas se afastaram. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. E para ele não há mais arrependimento. Então é importante nós lembrarmos destas coisas. Os crentes, queridos, aí cabe a nós ver essa parte da palavra de Deus, porque os crentes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Quem faz com que a gente persevere em meio à crise, meio à tribulação, em meio a perseguições, em meio às enfermidades, quem nos faz perseverar é a nossa fé. Nós não podemos deixar que o inimigo mine a nossa fé. O que é que o inimigo faz? Ele coloca dúvida. Será que você vai conseguir? Foi esta arma que ele usou com o próprio Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E ele quer colocar-nos em dúvida. Mas o crente, ele não pode se abalar. A sua fé está alicerçada, deve estar alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem que têm fé. Alguns têm fé em deuses feitos de pau, de pedra, em animais, nas plantas, nas árvores, tudo isso. Mas a fé que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Unicamente, quem tem fé em Jesus Cristo é suficiente para ser salvo. Não precisa de mais nada, não precisa subir um monte, não precisa carregar uma cruz nas costas, não precisa fazer promessa com mais ninguém, porque Cristo é suficiente. E nós que cremos, temos esta convicção de que Jesus é suficiente para nos salvar. E nós não somos salvos pelos nossos méritos, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Somos salvos unicamente pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele, por isso que ele diz que é mediante a fé em Jesus Cristo. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Seria muito fácil se fosse pelas nossas obras. E tem muita gente achando que fazer alguma obra vai lhe dar um direitinho no céu. Um pedacinho não. Mas esta herança está guardada, separada exclusivamente para aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Não adianta, eu não quero lhe enganar. Eu não estou aqui para lhe enganar, para lhe apresentar um evangelho falso, um evangelho barato. Eu estou aqui para lhe apresentar o evangelho de Jesus Cristo, quando ele diz que é pela fé que somos salvos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E é pela fé que nós somos salvos. A fé em Jesus Cristo. Exclusivamente a fé em Jesus Cristo. Ela é poderosa para nos salvar.
Eu poderia estar aqui neste momento ministrando uma palavra somente para nós, os cristãos, dizendo, tá tudo bem, o Senhor é nossa segurança. Isso eu sei, nós fazemos, mas eu preciso falar da fé salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mostrar que aqueles que confiam no Senhor têm uma herança reservada, uma herança incontaminável, incorruptível, uma herança que não murcha, que não mancha, que não será jamais destruída. É a fé em Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esta herança, ela está preparada para o seu próprio tempo. Ela é a glorificação, a plenitude, é o complemento da salvação que alcançamos em Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto não chega esse tempo, enquanto não chega esse último tempo da revelação, os crentes são guardados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Enquanto não chega esse dia, crentes, você que está me ouvindo, não fique com medo, não fique apavorado, não fique assustado. Mantenha firme a sua fé, porque enquanto esse tempo não chegar, há uma promessa na palavra de Deus que seremos guardados pelo seu poder. Aleluia! Não é o governo que vai nos guardar, não são as autoridades, não são os líderes, mesmo os líderes religiosos, mas somos guardados pelo poder de Deus. Aleluia! Pelo poder de Deus que nós somos guardados. Glória a Deus. E outra coisa, jamais cairemos desta salvação, porque quem nos guarda é o próprio Deus. Quem nos guarda é o próprio Deus. E eu quero dizer que enquanto não vem o tempo dessa revelação, passamos por provações, sim. Passamos por aflições, sim. Passamos por necessidades, sim, e bem-aventurado aqueles que passam por necessidades com alegria, sem murmuração. Porque onde nós conhecemos os verdadeiros servos de Deus é no tempo de crise, é no tempo de perseguição, quando eles não murmuram, mas glorificam aquele que nos guarda. E ainda que venhamos morrer por causa de qualquer coisa, ou perseguição, ou fome, ou peste, nós estamos reservados e guardados e preservados para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Queridos, precisamos manter firme a fé e mantermos no crescimento espiritual. Antes cresçamos naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, cabeça da igreja. É isso que nós precisamos. O nosso preparo para o encontro do Senhor. Nós precisamos estarmos preparados. Aí isto me levou, esta reflexão e esta palavra de Pedro me levou lá em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20, queridos, o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz. Primeiro no versículo 22, desculpe. Apocalipse 22, versículo 20. Capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. E neste capítulo 22, 3 vezes, neste último capítulo da Bíblia, aparece essa declaração: certamente cedo vem. Nós encontramos no versículo 7, quando ele diz: eis que venho em breve. Na minha versão NVI diz: eis que venho em breve. Jesus está dizendo: eis que venho em breve. Não estou dizendo que é amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Não estou fazendo nenhuma previsão. Mas ele disse:
eis que venho em breve. Certamente venho sem demora. Glória a Deus na versão Nova Almeida atualizada. Certamente venho em breve sem demora. Glória a Deus. No versículo também 12, ele diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um com o que fez. Aleluia. Breve Jesus voltará. Esta é a promessa para os crentes e também para aqueles que não são crentes, porque Jesus vai vir. Para aqueles que são crentes, já está, como eu falei no início, é o lado direito. E para os que não, o lado esquerdo. E aí o homem, ele escolhe, ele tem um livre-arbítrio para escolher de que lado quer ficar. Não é o Senhor Jesus que vai mandar para aqui ou para acolá, mas nós temos o privilégio de escolher. E você pode escolher hoje, estar do lado direito. O caminho que leva à perdição, diz a palavra do Senhor, é largo. A porta é larga. Mas o caminho que leva à salvação é estreito. A porta é estreita e são poucos. E você deve fazer parte desses poucos que vão entrar no reino de Deus. Deus quer que você seja salvo. Então no versículo 20, nós lemos o 12, agora o versículo 20. O versículo 20, ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Ou em outras palavras, venho sem demora. Venho sem demora. O tempo vai acontecer. Pode ser até hoje. Pode ser até hoje. Eu não sei quando o Senhor vai voltar, mas eu tenho esta viva esperança. E quem tem esta viva esperança, dá um glória a Deus em casa, dá um glória a Deus bem alto, para o vizinho ouvir, para outros ouvirem e saber que você está nesta viva esperança de que o Senhor breve virá. A Ele toda a honra e toda a glória. Queridos, quem dá esse testemunho afirmando e reafirmando a certeza da vinda é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor Tertuliano, não é o credo da igreja, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu virei em breve. Cedo aqui se refere mas a possibilidade da chegada a qualquer hora, qualquer tempo. Ele não diz o tempo determinado, o dia, ele não dá uma data, mas a qualquer tempo nós é que temos que estar preparados e apercebidos. E agora eu me reporto à parábola das 10 virgens. Lembram? As 10 virgens, todas 10 servas, mas apenas 5 estavam preparadas. E o Senhor não deixou de buscar a igreja. Como alguns dizem, a igreja não está preparada. A igreja está preparada. Se o Senhor Jesus vier agora, a igreja vai ser arrebatada. A igreja está preparada. Agora, alguns crentes, alguns que se dizem servos, não estão preparados. Infelizmente, essa é a verdade. E é tempo de corrigir, é tempo de se converter, é tempo de se arrepender. Como diz a palavra de Deus, volte ao primeiro amor lá em Apocalipse. Volte ao primeiro amor. É o tempo de se arrepender. E se você ainda não é um salvo, é tempo de se converter ao Senhor. É o tempo de entregar a sua vida a Jesus para ser salvo. Aleluias. Este é o propósito de Deus. Deus quer que o homem seja salvo. Aleluias. Glória a Deus. Amado, há também uma coisa muito interessante. Esse cedo, ele leva-nos a pensarmos na proximidade da sua volta, da sua chegada a qualquer momento. Todos que o esperam devem estar prontos. Entenda isso. Todos aqueles que o esperam devem estar prontos hoje.
Sabe aquela história, eu estou me preparando? Não funciona. É hoje. É hoje. Eu devo estar preparado hoje, agora. Talvez eu nem termine essa transmissão, mas eu devo estar preparado. Eu tenho que estar preparado porque eu aguardo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Por que nós precisamos estar preparados? Por que devemos estar prontos, aguardando a qualquer momento, preparados para o encontro com o nosso Senhor? Por quê? Para não aconteça que vão preparar-se como as 5 jovens que eu falei lá de Mateus capítulo 25, que deixaram para se preparar quando o noivo chegou. Eis que vem o noivo. Ouviu o grito? Eis que vem o noivo. Amém. E aí, quem era que estava com as lamparinas cheias do azeite, cheias do Espírito Santo, vigiando? Estavam lá, adormecidas. Mas quando deu o grito, as que estavam preparadas pegou a sua lamparina e disse: estou aqui, Senhor. As outras disseram: não, a minha lamparina não tem azeite, me empresta um pouco. Amados, não venha me pedir na hora do arrebatamento, eu não posso lhe dar. Você tem que estar preparado agora. Você que tem que estar preparado agora. E se você ainda não é um crente, é tempo de se preparar sim, aceitando Jesus como seu Salvador, para que você não fique de fora do projeto e do plano de Deus. Por isso, o autor do Apocalipse responde com o enfático amém à declaração do Senhor Jesus. Quando ele diz 3 vezes, eis que cedo venho, ou em breve virei, 3 vezes, o autor, João, ele responde com enfático amém. Parece que está em negrito, parece que ele colocou num outdoor bem grande, disse amém, ora vem Senhor Jesus, aleluia, Maranata, oh glória. Ele se alegrou porque sabia que Jesus voltaria. E com a igreja e com os crentes de todos os tempos, ele faz o mesmo apelo ao Salvador. Vem, Senhor Jesus. Ele expressa o desejo, João anela o desejo, o anelo da igreja sofredora e de todos os seguidores de Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. E quero concluir com alguns tópicos relevantes para as nossas vidas. Não só para mim, mas de todos aqueles que estão a nos ouvir nesta noite. Amados, a igreja, agora eu quero dizer para a igreja, quem é igreja vai entender, quem não é também vai entender, porque pode se tornar igreja. Aleluia! Se você ainda não faz parte da igreja de Jesus Cristo, se você não nasceu de novo, se você não se entregou, não confessou Jesus como Senhor, você pode fazer parte desta igreja que eu vou revelar agora nas Escrituras Sagradas. Primeiro, a igreja que espera a vinda do Senhor Jesus, a igreja que espera, ela suporta as aflições. Olha aí. Pode ver que aqueles que não suportam as aflições, não é a igreja de Jesus. Deixa bem claro. O Senhor conhece os seus. A igreja do Senhor Jesus vai passar, e ele diz: no mundo tereis aflições. Qualquer outra fala diferente dessa do Evangelho de Jesus Cristo, não acredite, não creia, porque não é o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a igreja, ele disse, no mundo tereis aflições. Lá em Atos dos Apóstolos ele diz, sereis perseguidos. Lá em Mateus capítulo 5 ele diz, sereis perseguidos, sereis odiados, por muitos sereis levados à prisão, à presença das autoridades. Aí, esta é a igreja. Mas esta mesma igreja, ela suporta essas aflições. As aflições do tempo presente. Lá em Romanos capítulo 8 e no versículo 18, nós vamos encontrar assim: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos está para ser revelada. Entendeu? A glória que está para ser revelada, queridos.
Então o sofrimento, as aflições que nós passamos no presente século, no momento, nem é para se comparar com a herança que Pedro falou no capítulo 1, no texto em pauta que nós estamos estudando. Queridos, sempre soubemos que neste mundo estamos sujeitos às tribulações, mas conforta-nos saber que essas aflições que nos vêm em razão da nossa fé, nós conseguimos vencer. Pela fé, nós vencemos, nós suportamos. E de nossa inconformação com o mundo é que nós nos tornamos vitoriosos. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, diz a palavra de Deus. Eu sou um crente, eu sou a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Ela não pode ser apagada, não pode ser ofuscada. Então esta igreja, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguida, ela é vitoriosa, ela é gloriosa, porque ela é guardada pelo poder de Deus. Submetemos as autoridades, tanto os nossos líderes, os nossos superiores, mas eles não podem nos guardar. Submetemos as autoridades do país, mas eles não podem nos guardar da aflição, nem no dia da angústia. Mas é o Senhor que nos guarda no dia da angústia. Além disso, o nosso Senhor e Mestre, ele sofreu mais do que nós, ele sendo inocente. Então, a primeira coisa é que a igreja, ela suporta as aflições. Segundo, ela aguarda a ressurreição. Amados, lá em Romanos, capítulo 8, versículo Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, a redenção do nosso corpo, a ressurreição vai assinalar a reunião do corpo e espírito para que nossa personalidade inteira e glorificada pelo Senhor participe plenamente da bem-aventurança e eterna salvação, a vida eterna. Então, nós aguardamos a ressurreição. Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ele diz que nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança, que ficam desesperados quando alguém falece, mas nós sabemos que os que estão no Senhor não morrem, mas dormem no Senhor. E ele manda a gente consolar uns aos outros com estas palavras. A outra coisa, a igreja que espera o Senhor Jesus, ela vive em santidade. É impossível, sem a santificação, é impossível agradar ao Senhor. Sem a santificação é impossível ver ao Senhor. Diz Hebreus, a palavra de Deus. Mas também lá em Tito, eu quero ler Tito, capítulo 2 e o versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vivamos o presente século sóbria, justa e piamente, disse o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Tito. A igreja é um povo especial no mundo, em marcha para a glória eterna. A igreja está no mundo, mas não é do mundo, ela está em marcha. Nós somos peregrinos, estamos passando, estamos de passagem. Enquanto aqui estamos, temos de seguir as leis do mundo, mas temos de obedecer principalmente às leis do reino de Deus e do reino vindouro.
É esse que nos manda, é isso que nos manda viver em inteira e completa santidade no Senhor. Queridos, a terceira coisa que nós não podemos esquecer é que a igreja que espera tem uma herança nos céus. Eu acabei de dizer, lá em Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que nós temos esta herança. Se a segurança da nossa salvação estivesse por nossa conta, nós já teríamos perdido completamente. Mas louvado seja o Senhor, que é Ele que está guardando esta herança para nós. Nós estamos seguros, como diz uma canção, um belo hino sacro, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado por aquele. Quem é ele? Jesus. Aleluias. Seguro estou, não tenho temor do mal. Queridos, somos herdeiros, sim. Completamente somos herdeiros. Nós estamos seguros quanto ao futuro, porque quem cuida da nossa herança é o próprio Deus. E ninguém pode tirar isso do Senhor. A outra coisa que eu quero dizer, a quinta, é a igreja que espera, como disse Jesus 3 vezes, esquecido venho, esta aguarda por Deus. Por meio do poder sois guardados. Versículo 5 de 1 Pedro, versículo 5 ele diz, quero ler com os irmãos, o versículo 5 ele diz, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada nos últimos tempos. Então, nós estamos seguros quanto ao futuro, porque a nossa herança está em Deus. E por fim, para concluir, a igreja que espera o Senhor Jesus pede a volta do Senhor. A igreja pede. Essa deve ser a oração da igreja todos os dias. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, como diz em Apocalipse 22, 20. O intenso desejo da igreja em todos os tempos tem sido a volta de Jesus. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9 de 2 Pedro, tem alguns que questionam sobre a volta de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, para que você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Então, a razão principal do Senhor Jesus ainda não ter voltado não é só por causa da igreja, não. Mas é porque Jesus quer que todos sejam salvos. Por isso que nós pregamos este evangelho. Por isso que eu estou aqui nesta noite levando esta palavra até você. Para que você entenda que Jesus quer salvar você. Que Jesus quer mudar a sua vida. Que Jesus quer dar um novo tino à sua vida. De perdido para achado. Salvo. De sujo, de injusto para justo, para limpo pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João 1,7 que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Queridos, a igreja ela é a noiva que aguarda com ansiedade a chegada do noivo. E o dia da bodas está próximo. Não sabemos quando ele virá, nem que horas acontecerá, mas nós continuamos esperando e orando por este momento, como diz a palavra Maranata. Então, queridos, quero concluir uma palavra para a igreja. A igreja, ela tem que estar
ela tem que estar nesses pontos. Suportar as aflições, aguardar a ressurreição, viver em santidade, saber que tem uma herança no céu, está aguardando, e esta herança está guardada por Deus, e que a igreja pede a volta de Jesus Cristo. Por outro lado, você que não é um salvo, a palavra de Deus diz que este evangelho é pregado para que todo homem se arrependa e seja salvo. Esta é a palavra de Deus. Se você ainda não é um crente, se você gosta Hoje é comum nós sabermos e ouvirmos pessoas dizer: eu gosto das músicas, dos louvores gospel, eu gosto de determinado irmão, eu gosto da mensagem do pastor, eu gosto de determinada igreja, aquela comunhão lá é tão boa. Eu até frequento uma igreja, tenho ido, olha, eu gosto dos cultos, é tão bom. Eu te digo, isso tudo é bom, isso é maravilhoso, mas isso não te garante a tua salvação se tu não tomares uma decisão de aceitar a Jesus como teu Salvador. Não é a religiosidade. Não é você estar numa igreja, não é você gostar, ou até mesmo ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que não são crentes que lêem muito a Bíblia. Mas eu quero te dizer, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, para poderes ter a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Edificando a igreja, alicerçando a igreja na fé genuína e levando a palavra de esperança para aqueles que não têm nenhuma esperança, mostrando que Cristo é a única esperança, mostrando que há esperança sim em Cristo Jesus. Então eu faço apelo a você, onde você estiver nesta hora, você pode neste momento entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida, me aceita e transforma a minha vida. E logo, logo, após essa pandemia, após esse isolamento, você vai procurar a igreja, a nossa igreja, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, Rua Maria Oliveira, número 47, bairro Santo Antônio. Você pode ir lá, ou outro lugar, se você está em outra cidade, procure uma igreja próxima da sua casa, uma igreja que prega a palavra de Deus, que ensina o verdadeiro evangelho. Analise, busque Deus e seja salvo, e faça parte dos salvos, esteja do lado dos salvos, daqueles que são lavados pelo nome, pelo sangue de Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe. Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus, eu quero nesta noite te agradecer por esta pregação, por este ensino, que vá ao encontro e à necessidade espiritual, não somente material, não somente de uma cura, não somente de um suprimento, não somente de um alívio de algum problema, mas vá de encontro à necessidade espiritual da salvação daquele que ouve nesta noite. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que eu quero te agradecer. Amados, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco neste momento, a todos os irmãos da nossa igreja, a todos que estão longe, que estão perto, o Senhor vos abençoe. Amanhã, certamente, se Deus assim permitir, estaremos de volta, novamente transmitindo a palavra de Deus. Também lembrando que em nossa rede social, no WhatsApp, a pastora está em contato direto, quase 24 horas com os irmãos. A gente dá um tempo, claro, para descansar, refazer as energias, mas estamos com os irmãos, ouvindo, aconselhando, orando, suprindo a necessidade. Lá ela tem alguns conselhos, lá ela tem algumas orientações para os irmãos, e nós estamos sim orando para que breve retornemos à comunhão. Nós estamos cumprindo à risca as orientações das autoridades, para não aglomerar pessoas, para não correr o risco de nós estarmos lá e chegar a guarda municipal e dizer: fecha a igreja e a gente ficar aborrecido. Hipótese alguma. Nós não queremos que isso aconteça. Queremos que tudo ocorra em paz e tranquilamente. Amém? A paz seja convosco. Como nós costumamos dizer, Shalom seja com você. Shalom é paz, saúde, prosperidade. Amém? E como diz a nossa pastora Betsilane, avante,
avante e avante. Deus abençoe em nome de Jesus.